Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde para você que segue nos acompanhando. E agora estendemos o tapete vermelho para Lídia Brito. Aí está ela. Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Lídia, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Obrigado, Joelson, pelo tapete. Viu, gostou? Lídia, eu gosto sempre de receber você com muito carinho. Vamos então começar a nossa cobertura falando a respeito da agenda dos candidatos. Eu vou começar trazendo as imagens da agenda de Kleber Montezuma, que participou de uma caminhada, olha só, a caminhada que aconteceu pelas ruas da cidade de Teresina. Ele fez esse evento hoje pela manhã, por volta das 8h30 da manhã, começou a caminhada e aí fez aquele corpo a corpo, contato com os eleitores, pedindo voto, pedindo apoio. Você vê aí a militância toda na rua, na região sul de Teresina, a movimentação do candidato, que foi aí de casa em casa conversar com os eleitores, pedir o apoio, falar a respeito das propostas e da agenda que ele tem para a cidade de Teresina, caso venha a ser eleito o prefeito da capital. O ex-secretário de Educação fez aí esse contato com os comerciantes, com os moradores da região e, claro, falou muito a respeito de propostas. E a Gorete Santos gravou uma entrevista com Kleber Montezuma, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, onde ele falou a respeito do que ele considera a importância da virada, que seria o fato dele ter chegado para as eleições no segundo turno atrás de Dr. Pessoa, mas ele aposta que é capaz de fazer o eleitor teresinense se convencer das propostas que traz para a cidade de Teresina. Vamos ouvir o que disse Kleber Montezuma. Nós estamos com a crença profunda de que o povo de Teresina vai virar essas eleições e vai defender a cidade e os serviços públicos para quem mais precisa. Por isso é que nós estamos nas ruas, falando com as pessoas, dialogando com as pessoas. Nós somos um candidato do diálogo, aquele que resolve problemas e aquele que está disposto a trabalhar junto com você para que Teresina continue seguindo em frente. Agora, a cidade de Teresina precisa de você mais uma vez. Você sabe, formou-se um grande blocão com o governador do PT, ele manda no estado do Piauí, agora quer mandar também na prefeitura de Teresina. Isso não dá certo, não pode dar certo. Então Teresina agora precisa de você, para que a educação continue sendo a melhor, para que a saúde atenda aos teresinenses e também a todos que moram no estado do Piauí, para que a cidade tenha um prefeito que possa resolver os problemas que estão aí à nossa frente, com autonomia, com a equipe de homens e mulheres livres, que sejam competentes para dar respostas positivas para a cidade. Repito, agora é com você, a cidade precisa de você. Diga não ao blocão do PT. Elivaldo Barbosa, Kleber Montezuma, falando aí com a repórter Gorete Santos. Ele deixa esse discurso da necessidade da virada, né? Lembrando que ele chegou no segundo turno, agora, atrás nas pesquisas, não, no voto, melhor dizendo. Ele foi votado, ele ficou em segundo lugar, Dr. Pessoa ficou em primeiro. E Elivaldo Barbosa, ele traz de novo a ideia da comparação, né? De quem é o candidato Dr. Pessoa, quem é o candidato Kleber Montezuma. Ele tenta explorar um pouco eventuais diferenças entre os dois. É verdade. E Kleber Montezuma que teve uma excelente participação no primeiro turno do pleito. Ele saiu, como ele mesmo descreve nos seus pronunciamentos, de traço nas pesquisas, atrás de praticamente todos os pré-candidatos ou os candidatos na campanha eleitoral. Chegou em segundo lugar e com uma diferença de pouco mais de 8 pontos. E aí ele busca, neste segundo turno, investir, primeiro, na mobilização da militância aliada, aquela militância mais próxima ali ao PSDB. E segundo, exatamente, comprar essa briga política, especialmente com o PT, associando o PT à candidatura adversária, no caso de Dr. Pessoa, que é do MDB. Então, é uma maneira de tentar equilibrar esse discurso político, considerando aí o movimento de adesões do primeiro para o segundo turno, movimento esse que foi muito favorável ao candidato do MDB. Você identificou lideranças ali, né? Antes de eu passar aqui para a Lídia. Eu vi ali o vereador Ítalo Barros, vereadora Graça Amorim, que é líder do prefeito Firmino Filho na Câmara Municipal, reforçando aí a campanha de Kleber Montezuma. Lídia Brito, nomes como o Elivaldo já citou, reforçando a campanha de Kleber Montezuma e o discurso de otimismo de Kleber com a possibilidade da virada. Lídia.
Gelson, nesse momento em que alguns nomes saíram da base aliada do prefeito Firmino Filho, do palanque de Kleber Montezuma, e anunciar apoio a doutor Pessoa, é importante, né, o candidato trazer para perto de si, nesses eventos, caminhadas, carreatas, as lideranças que estão junto com ele nesse momento. No final de semana, eu e Elivaldo Barbosa acompanhamos, né, os vereadores que anunciaram a saída do palanque de Kleber, logo em seguida anunciando a adesão à candidatura de doutor Pessoa. Isso, de alguma forma, tem um impacto na campanha, porque envolve aí nomes históricos, como o vereador Joaninha, que é um tucano histórico, os vereadores Pedro Fernandes, Nilson Cavalcante e também Caio Bocá, que anunciou na noite de ontem, às 9 horas, ele anunciou essa adesão à candidatura de doutor Pessoa. Então, é importante que nesse momento o Kleber mantenha essa movimentação, motivação da liderança que está com ele, até para mostrar que a campanha continua viva até o domingo, Joelson. E eu disse aqui a Elivaldo Barbosa hoje pela manhã que a movimentação das duas campanhas está muito grande, né, Elivaldo Barbosa? Olha, entrou em campo um exército aliado ao candidato doutor Pessoa, que desenvolveu uma articulação política muito mais eficaz do que a aliança política em torno do candidato Kleber Montezuma. Isso é que valeu, isso foi o que predominou. Do lado do doutor Pessoa, Marcelo Castro, Temístocles Filho, o PT, a influência do próprio governador Wellington Dias pesou também favoravelmente a doutor Pessoa, entrou em campo nesse trabalho de buscar a maior volume de apoio à candidatura do MDB à Prefeitura de Teresina, porque ninguém pode esconder o caráter adverso que tem entre os dois palácios, né? Ou seja, a disputa que existe entre PT e agora MDB, aliás, PT e PSDB e progressistas. Isso aí é inegável, você esconder essa realidade. Então, desse lado aí do doutor Pessoa, muita gente, lideranças políticas fortes, entraram em campo atraindo alianças. Isso fragilizou o palanque do PSDB no segundo turno. Por isso é que o candidato, de forma correta, Kleber Montezuma, parte exatamente para esse corpo a corpo e associando aí a formação de um bloco gigantesco, desigual, na disputa pela Prefeitura de Teresina. Foi o que sobrou, então, para o candidato Kleber Montezuma para enfrentar o adversário doutor Pessoa nessa reta final da campanha do segundo turno. Agora, claro, como eu disse agora há pouco na rádio, não há campanha ganha de véspera, não há eleição ganha de véspera. Os últimos dias estão se desenvolvendo, as caminhadas, as carreatas e a disputa que segue. A eleição é só domingo. Daqui a pouco, pesquisa de intenção de voto aqui no Jornal do Piauí. Como está a intenção do teresinense nesse momento em relação a doutor Pessoa e Kleber Montezuma? Elivaldo, você acompanhou a agenda do MDBista, doutor Pessoa? É verdade. Doutor Pessoa hoje percorreu bairros da zona sudeste da capital, a partir ali do Tancredo Neves, indo ali na região da Cavalaria. E aí o veículo que conduzia doutor Pessoa e os seus apoiadores. E aí já como na última sexta-feira a vereadora eleita Tanandra estava presente, aí estão o vereador Lobão, que é do MDB, partido do doutor Pessoa, não tem nada assim de anormal, mas aí estava também Pedro Fernandes, que ficou na suplência do Progressistas, no primeiro turno apoiou Kleber Montezuma e já estava aí no palanque de doutor Pessoa e Robert Rios. O certo, Joelson, é que esse veículo aí, uma estrada que no primeiro turno tinha só Robert e doutor Pessoa e o delegado Menando Pedro, hoje nem o delegado Menando Pedro coube mais aí não, ele estava em outro carro, não teve vaga para ele. Tem que sugerir um Iveco, um carro maior, né, para poder botar todo mundo. Um Iveco, um caminhão, é verdade. Agora, Elivaldo Barbosa, vamos trazer então o que disse doutor Pessoa sobre essa reta final de campanha, essa última semana, Elivaldo. Vamos ver. É verdade, vamos lá. Eu não nominei a quantidade do lado, que não tem mais credibilidade lá do outro lado. Do lado do prefeito, perderam a credibilidade e estão vindo. Você faça uma entrevista com o João Henrique, que eu sei, Joaninha, o Pedro Fernandes, hoje a Major Nádia, da Polícia do Bombeiro, foi também a Ravena lá em casa, com o seu grupo de pré-candidato a vereador, que não tiveram êxito, mas tem voto. Mas aí eu perguntei, por que vocês estão vindo aderir a nós, a mim,
ao Robert Ri, disse pelo seu plano de governo, pela sua história de seriedade, de cuidar de gente, nós queremos uma Teresina diferente. Entrevista delas. Não teve um que tomasse nem cafezinho lá em casa, muito menos negociar a cidade de Teresina. Quem vai comandar em Teresina é Deus, é esses técnicos, mas principalmente o povo, que nós vamos caminhar junto com o povo. Elivaldo Barbosa, o doutor Pessoa elencando, né, as pessoas que passaram a apoiar a candidatura dele nesse segundo turno. Exatamente, porque como foi um movimento considerável de adesões, aí já surge aquela história de barganha por cargos em caso de vitória do MDB, como ficariam aí os acordos associados a cargos. O doutor Pessoa afirma que nenhum acordo foi feito e segue aí na campanha agradecendo os apoios que tem recebido neste segundo turno. Chamou a atenção, Lídia Brito, a presença de Pedro Fernandes, que foi citada lá pelo próprio doutor Pessoa, o doutor Luiz Lobão, que foi do primeiro escalão da gestão já do PSDB em algumas ocasiões, mas nunca saiu do partido, né? Esteve lá no MDB. E agora estão lá no palanque de doutor Pessoa. São adesões, são nomes que de fato se associaram à campanha dele nesse segundo turno, né, Lídia? As adesões ocorreram, né, de forma expressiva no final de semana, e isso reforçou o discurso usado pelo PSDB de que doutor Pessoa estaria formando um blocão. E a gente já vê aí na fala de doutor Pessoa o discurso em resposta, tentando, né, acabar com essa ideia de blocão. O doutor Pessoa colocando que essas negociações estariam ocorrendo em torno de um projeto para a cidade de Teresina e não em torno de cargos, como tem sido o discurso do lado adversário, né? Fica aí, Joelso, para a população fazer a sua escolha, né, no domingo, qual é aí o discurso, né, que vai chegar, que vai chamar a atenção do teresinense e merecer o voto do teresinense no domingo, Joelso. Tá aí. Inclusive, eu queria fazer aqui sublinhar uma questão que envolve Luiz Lobão. Luiz Lobão é do MDB. Sempre foi. Desde o primeiro turno, se candidatou pelo MDB. Na eleição passada, já foi MDB. MDB, sempre foi MDB. Né? Já foi naquela parceria que havia entre PSDB e MDB, que vamos lembrar, o vice-prefeito de Teresina atual é do MDB. É do MDB. Eu acho que não saiu. Não, saiu. Mas foi eleito pelo MDB, né? Foi. Então e agora, Luiz Lobão só segue no MDB e segue apoiando o doutor Pessoa, já que ele não declarou apoio a Cleber Montezuma nem no primeiro turno. Nem no primeiro turno. É bem verdade. Ele nunca negou isso, ele sempre atuou na base aliada ao prefeito Firmino Filho, porque foi o MDB para essa base aliada desde 2016. Agora ele sempre ficou na dele, esperando. Ele esperava até aguardando as decisões do partido. Agora, é claro que se no primeiro turno ele teve assim, uma tímida atuação, mas agora ele foi com muita tranquilidade. Tanto é que ele não foi nem citado como adesão pelo candidato Luiz Lobão. Por quê? Porque ele já é do MDB, faz parte lá do movimento que tem à frente o candidato doutor Pessoa. Tá certo. Lídia Brito, Elivaldo Barbosa. Agora eu quero trazer aqui os dados da pesquisa de intenção de voto do teresinense. Vamos então para as informações da pesquisa na tela. Aí está. A pesquisa é do Instituto Datamax, contratada pelo MDB, tá? Datamax MDB. O contratante é a direção estadual do MDB, o contratado Datamax, o Instituto de Pesquisa. O registro no TSE é o 08681/2020, o período da pesquisa de 21 a 22 de novembro, foram entrevistadas 1.072 pessoas. A margem de erro é de 2,99%. Nível de significância, 95%. Vamos então aos números da pesquisa na tela para você conferir. Aí está. Doutor Pessoa, do MDB, aparece com 60,91%. Cleber Montezuma, do PSDB, 25,47%. Não sabe, não respondem, 7,18%. Nulo e branco, 6,44%. Portanto, nesse momento, doutor Pessoa aparece com 60,91% das intenções de voto e 25,47%
para Kleber Montezuma. O número de indecisos aí considerado baixo, 7,18%. Alivaldo Barbosa. E a tendência é diminuir ainda mais. Uma diferença aí muito boa, favorável ao candidato do MDB, provavelmente já influenciado pelas adesões que tem recebido para o pleito no segundo turno. Lídia Brito, por enquanto, 60% aí para doutor Pessoa. Esses números chegam no momento em que se fala se atinge a reta final da campanha, a última semana da campanha eleitoral. A pesquisa encomendada pelo MDB, partido de doutor Pessoa, mostra aí, segundo a pesquisa, que não haveria surpresa, considerando o resultado do primeiro turno, em que doutor Pessoa terminou o primeiro turno em primeiro lugar. Com base na pesquisa, o candidato do MDB sairia vitorioso, então, no segundo turno, Joelson. De acordo com a pesquisa de intenção de voto, que aí coincide com outras pesquisas que já foram divulgadas já nessa semana, mostrando mais ou menos a mesma diferença, entre um e outro. Nesse momento, as pesquisas estão apontando aí mais ou menos na mesma direção, Alivaldo Barbosa. Correto. As pesquisas até agora realizadas, elas apontam a vitória do MDBista doutor Pessoa na eleição de domingo.